tá? Então a gente vai ver isso para poder falar sobre esse grupo aí que tem uma importância muito grande na matemática, tá? Então vamos lá, vamos definir o que é uma permutação num conjunto, tá? Então seja A um conjunto não vazio, qualquer, tá? Chama-se permutação de A toda função bijetora de A em A. Então tem um conjunto não vazio A qualquer, uma permutação de A é qualquer função bijetora de A em A. Todo mundo sabe o que é uma função bijetora, né? Função bijetora é quando ela tem uma inversa, então a função bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora. No caso, uma permutação, uma abjeção cujo domínio é igual ao contradomínio, né? No caso, o conjunto A, que a gente chama de uma permutação de A. Tá? Então, deixa eu enfatizar aqui, ó. Então, f, uma função f de A em A é dita uma permutação se somente se f é uma abjeção, tá? Só para lembrar vocês o que significa f ser uma abjeção, f significa que existe uma inversa, né? Existe f menos 1, ou também equivalente a dizer que f é injetora e f é também sobrejetora, tá ok? Tá claro o que é uma permutação? Sim, professor. Beleza. Aí a gente vai precisar lembrar de um fato que eu falei quando a gente estudou funções. Não sei se vocês vão recordar, que eu coloquei aqui como uma observação. Se o conjunto A é finito, o conjunto A é finito, toda função injetora ou sobrejetora é bijetora e, portanto, é uma permutação de A. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu comentei isso quando a gente estudou funções. No caso especial, no caso particular em que o conjunto A é um conjunto finito, pessoal, nós lembramos que se uma função for injetora nesse conjunto finito, ela também é sobrejetora e vice-versa. Se ela é sobrejetora, ela é injetora. Tá? Então, resumindo, se o conjunto A for finito e eu tenho uma função que é injetora ou sobrejetora, ela é bijetora e, portanto, é uma permutação do conjunto A. Tá? Isso aqui é para o caso particular do conjunto A ser um conjunto finito. Tá ok? Vamos ver um exemplo mais trivial possível de uma permutação num conjunto A qualquer é a função identidade, pessoal. Vocês lembram da função identidade em A? Que a gente vai denotar por IA, é uma função de A em A, tal que IA de x é igual a x para todo x pertencente a A. É a função que leva o elemento em si mesmo, né? No caso, esse elemento aqui é um elemento do conjunto A. Essa função, por exemplo, ela é uma abjeção, a gente viu isso. Né? Uma abjeção de A em A. Portanto, pela definição que nós acabamos de ver aqui, é um exemplo de uma permutação do conjunto A. Permutação de A. Ok? Então, esse aqui é o exemplo mais trivial. Né? A função identidade ela é uma abjeção no conjunto A, portanto, conforme a definição, ela é uma permutação de A. Beleza, mas qual vai ser a notação que a gente vai utilizar para permutação com abjeção no conjunto A? No caso do conjunto A ser finito, a gente usa uma notação especial, pessoal. Estou supondo que o conjunto A tem n elementos. Esses n elementos eu estou representando pelos números 1, 2, 3 até n. Tá? A notação que eu vou usar para. Eu vou supor aqui que f é uma permutação de A, ou seja, f é abjeção.
Então, eu vou representar por uma dessas formas aqui. Normalmente, a gente representa uma objeção no conjunto finito A com N elementos dessa forma. A primeira forma aqui que está escrita é a forma padrão de função, né? Função f, estou supondo que é uma permutação. Eu represento em termos de par ordenado, né? Conforme a definição de função que a gente viu lá, a introdução à álgebra, né? Eu coloco o elemento do domínio, no caso 1, e a sua imagem, f de 1. Esse é o forma um par. Outro par é o 2, outro elemento do domínio, e a sua imagem, f de 2. 3, f de 3 até n, f de n, tá? Ou seja, eu estou representando essa objeção na forma padrão de função, né? Que é em termos de par ordenado, né? Eu coloco o elemento, eu formo os pares com o elemento do domínio e sua respectiva imagem. Tá? Lembrando que é uma função, né? É um subconjunto do produto cartesiano, né? Lembram disso? No caso, o conjunto, o produto cartesiano é A cartesiano A, né? Então, por isso que a gente apresenta dessa forma aqui. Claro que isso é uma função subconjunto do produto cartesiano com determinadas condições, né? Mas, enfim, a anotação padrão que a gente vai usar vai ser essa, pessoal, a anotação de duas linhas que a gente fala, tá? Eu vou até colocar aqui. Anotação padrão para permutação. Alguém quer falar alguma coisa aí? Então, pessoal, como é que a gente representa em álgebra uma permutação, uma objeção de A em A? Nesse formato aqui, pessoal. Pode olhar como uma matriz de duas linhas, né? Então, está aqui a permutação F. Na primeira linha, eu listo os elementos do domínio. No caso, o conjunto A é formado por esses N elementos aqui. 1, 2, 3 até N. E na segunda linha, eu coloco as imagens desses respectivos elementos. Aqui embaixo do 1, eu coloco o F de 1. Embaixo do 2, eu coloco o F de 2. Embaixo do 3, o F de 3. Até embaixo do N, o F de N. Tá? Então, ó, fiquem atentos, porque essa é a notação padrão que a gente vai utilizar para a permutação de um conjunto finito A com N elementos. Aqui, pessoal, na primeira linha, eu coloquei os elementos em ordem crescente, mas não precisa. Normalmente a gente coloca, tá? Em ordem crescente. Coloquei na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6 até N, né? Tá? Mas se tivesse fora de ordem, não teria problema. O que vocês têm que entender é que na primeira linha a gente coloca os elementos do domínio, ó, 1, 2 até N, e aqui embaixo os elementos, as imagens de cada elemento aqui de cima. Tá? Vamos ver o exemplo que eu coloquei anteriormente da função identidade, como é que ela fica representada. Vamos lá, vou colocar aqui exemplo 1. Vamos supor que o conjunto A aqui tem elementos, né, 1, 2 até N, ok? E eu quero representar a função identidade na notação de matriz de duas linhas. Como é que vai ficar? Na primeira linha eu coloco os elementos do domínio, preferencialmente na ordem crescente, né? Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, até o N, né, pessoal? Tá certo? Deixa eu só fazer maior aqui que eu vou. 1, 2, 3, 4, até o N, certo? E aqui embaixo, eu vou colocar as imagens. Então aqui embaixo eu tenho que colocar IA de 1, embaixo do 2, IA de 2, embaixo do 3, IA de 3, embaixo do 4, IA de 4, até embaixo do N, IA de N. Só que essa função é a função identidade. A imagem de cada elemento é ele próprio. Então aqui na primeira linha vai ficar 1, 2, 3 até o N, 4. Até o N. E aqui as suas respectivas imagens. A imagem de 1 é o próprio 1, né, pessoal? Então vai ficar aqui o próprio 1. A imagem de 2 é o próprio 2. A imagem de 3 é o próprio 3. A imagem de 4 é o próprio 4. A imagem de N é o próprio N. Então, essa é a notação de duas linhas para permutação e identidade, né? Vou colocar aqui só para lembrar. É a função identidade, tá, pessoal?
É a notação. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui, se não tiver. Tá, não tem. Vamos ver outro exemplo aqui. Abrir uma nova página. Vamos lá. Ver um outro exemplo? Eu vou colocar aqui. Eita, o que aconteceu? Vou colocar aqui o conjunto A, vamos considerar o conjunto formado por esses 1, 2, 3, 4 elementos, tá? Eu vou perguntar a vocês aqui, eu vou definir uma função, quero que vocês me digam se é uma permutação. Essa função aí, pessoal, considerando o conjunto A formado por esses 4 elementos, eu posso afirmar que é uma permutação do conjunto A? O que vocês acham? Olhando para. Eu já coloquei na notação padrão de 2 linhas, tá? O que vocês acham? É uma permutação ou não? É uma abjeção, pessoal? Ó, o que isso aí me diz? Ó? Essa anotação para essa função, ela me diz que a imagem do. Vocês estão me ouvindo, né? Peraí, deixa eu só confirmar. Então, Sim, professor. essa função aqui do jeito que ela está escrita, na anotação de 2 linhas, me diz que a imagem do 1 é o 3, me diz que a imagem do 2 é o 2, me diz que a imagem do 3 é o 1 e me diz que a imagem do 4 é o 4, tá? Tá claro? Essa função Sim, ela é injetora e é sobrejetor. Basta, na verdade, lembrando que quando o conjunto é finito, que é o caso aqui, basta verificar se a função é injetora ou é sobrejetora. Essa função ela é injetora? Sim, né, pessoal? Cada elemento tem uma única imagem, né? Elementos diferentes têm imagem diferente. Portanto, ela é injetora. Se ela é injetora, eu vou até colocar aqui, mas só para você entender, F é injetora, por exemplo. Se ela é injetora, ela é também sobrejetora, né? Portanto, F é abjeção. Se F é abjeção, em A, F é permutação. Claro? Portanto, sim, é uma permutação. E ela está me dando essas informações aqui, ó. Anotação de 2 linhas. Tá? Vou colocar um outro exemplo aqui para vocês me responderem. Vamos considerar o conjunto A formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou considerar a função G da seguinte forma. Essa função aqui, G, é uma permutação de A, pessoal? Não, não, senhor. professor. Por quê? Por causa que ela não é injetora, né? Porque o um ele é a Exatamente. imagem de dois elementos lá do domínio. Isso. Não, não é. Porque, como o colega falou, acho que foi o Jurimar e o Eduardo, né? Pois G de 4 é igual a G de 5, que é igual a 1, certo? Ou Certo. seja, G não é injetora.
Claro que ela não vai ser sobrejetora também, né? Portanto, não é uma permutação, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, nesse mesmo conjunto. Isso aqui, pessoal, essa função H, ela é uma permutação de A? O que vocês acham? Sim. Sim, professor. Isso, sim. Obviamente, né? Cada elemento aqui, ó, dois elementos, se eu pegar dois elementos distintos, as imagens são distintas, né? Me digam aí, conforme a descrição dessa função, quanto que vale a imagem de um? Quanto que é H de um? É 1, H de 2, 2, 2, H de 3, 5, H de 4, 4, 4, H de 5 3, 6, e H de 6. 6. 6. Isso. Aí eu pergunto a vocês, eu vou colocar aqui eu vou colocar uma igualdade, eu quero que vocês me respondam se é verdadeira ou não essa igualdade. Eu vou colocar aqui. É verdade, pessoal, que essa função H aqui, que eu coloquei inicialmente dessa forma, ela pode ser representada assim, é exatamente a mesma função aqui, é só ajeitar esse eixo que for feio. Não. Não? Por quê? Professor, acho que Porque é assim. quando o senhor estava explicando lá na definição, quando você está igualando isso aí, as imagens têm que ser iguais na igualdade, eu acho que foi assim. Eu não sei explicar muito bem, mas acho que não é não. Professor, eu acredito que é assim. Porque só mudou a Por ordem quê? dos elementos, entendeu? Aham. Ela é Então, sim, Eduardo. Pode falar, Jurimar. Conclui. então É o Jurimar que o tá falando, senhor, isso, o senhor só sugeriu que quando a gente fosse colocar em ordem lá, que fosse crescente, mas também não seria uma regra, né? Não estaria errado. Isso, exatamente. Exatamente. O que eu fiz, pessoal, só alterei a ordem aqui dos elementos da primeira linha, dos elementos de domínio. Ó. Eu não coloquei na ordem crescente, eu coloquei em ordem aleatória. Mas notem que eu repeti as mesmas imagens. Ó. O 1 continua indo no 1, o 2 continua indo no 2, o 3 continua indo no 5, o 4 continua indo no 4, o 5 continua indo no 3 e o 6 nele mesmo. Portanto, isso aqui representa a mesma função H, só que escrita de forma diferente, né? Tá? Então, sim, é verdade. E a gente pode, na verdade, representar de várias formas, né? Isso aqui não é, eu posso representar essa mesma função de várias formas, né? Basta mudar aqui as posições, né? Mantendo as mesmas imagens, obviamente, né? Mas normalmente, quando a gente vai representar uma permutação, a gente coloca aqui os elementos de domínio na ordem crescente, tá? Mas não é uma regra, tá? Normalmente, sim. Tá claro? Beleza? Sim, senhor. Pronto. Professor, Oi? é que eu não estava conseguindo o link para entrar, aí eu entrei atrasadão. Uhum. Eu só me falar, como é que o senhor definiu que H de um é um, H de 2 é 2? Como foi que o senhor definiu isso? Eu defini assim, ó. Uma permutação num conjunto não vazio A é qualquer objeção nesse conjunto. Qualquer função objetora de A em A. Tá? Esse conjunto A ele pode ser finito ou infinito. Se ele for finito, que é o caso aqui, ó, tem N elementos, a gente vai representar uma permutação, uma objeção de A nessa notação de duas linhas aqui. Ó. Na primeira linha eu coloco os elementos do domínio, caso
Se é um conjunto com N elementos, né, vai do número 1 até o número N. E aqui embaixo, as imagens de cada elemento. Aqui embaixo do 1 eu coloco a imagem do 1, no caso f de 1, embaixo do 2 eu coloco f de 2, e assim sucessivamente, até n f de n, tá? Então eu coloco, a gente representa dessa forma. Como eu falei aqui, ó, eu coloquei os elementos do domínio na ordem crescente, mas não necessariamente precisa, tá? Eu posso colocar aqui na ordem aleatória, mas normalmente a gente representa aqui na ordem crescente, tá? Então é isso. Aí aqui, ó, eu coloquei uma objeção, ó, nesse conjunto A formado por 5 elementos, por 6 elementos. Então na primeira linha tem os elementos do domínio e aqui as suas respectivas imagens. Ó. A imagem do 1 é o próprio 1, H de 1 é 1. Imagem do 2 é o próprio 2, imagem do 3 é o 5, H de 3 é 5, H de 4 é 4, H de 5 é 3 e H de 6 é 6. Beleza? Entendi agora. Entendeu? Perfeito. Então vamos lá. Aí uma pergunta que eu vou fazer aqui. Toda função objetora tem uma inversa, né? Aí vocês sabem, né? Então esse H aqui, por exemplo, ela é uma objeção, portanto ela tem uma inversa, né? E essa inversa é objeção também. Eu pergunto a vocês, será que eu vou apagar? Não, deixa aqui. Vou colocar aqui no canto. Será que a gente consegue determinar a inversa de H, que é H-1, permutação H-1, só olhando para a função H? O que vocês acham, pessoal? Não, só inverter o sentido? Isso. Isso. Só um instantinho, pessoal. Exatamente, ó. Aqui, ó, H de 1 é 1, né? Se H de 1 é 1, H menos 1 de 1 é 1 também. Se H de 2 é 2, H menos 1 de 2 é 2 também, tá? Se H de 3 é 5, H menos 1 de 5 é 3. Se H de 4 é 4, H menos 1 de 4 é 4. Se H de 5 é 3, H menos 1 de 3, H menos 1 de 3 é 5. Deixa eu ver aqui. H menos 1 de 3 é 5. Se H de 6 é 6, H menos 1 de 6 é 6, né? Como o colega falou, resumindo, pessoal, você pega de baixo para cima, ó. A inversa vai ser, você vai olhar assim, ó. Simplesmente isso, tá? Só que eu tenho que colocar na notação padrão, né? Então, eu vou colocar aqui. Eu coloco os elementos do domínio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Só que eu vou olhar de baixo para cima. Olhando de baixo para cima aqui na função H, a imagem de 1, a imagem inversa de 1 é 1, né, pessoal? Do 2 aqui, ó, é o 2. Do 3 é quem? É o 5, né? Do 4 é quem, pessoal? É o próprio 4. É o 4. Do 5 é o 3. E do 6 é o próprio 6. Pronto, essa é a inversa. Bem simples, só é olhar de baixo para cima e organizar. Vamos pegar outra permutação aqui, ó. Tá aqui, essa aqui, ó. A F, né? Vamos fazer aqui em cima F menos 1. Mesma história, coloco logo os elementos do domínio aqui. 1, 2, 3 e 4. E vou olhar de baixo para cima na F aqui, ó. A imagem perdão, vamos na ordem, né? A imagem de 1 é quem? 3. 3. Então eu coloco 3.
A imagem de 2 é o próprio 2. A imagem de 3 é o 1. E a imagem de 4 é o 4. Ponto. Pronto, essa aqui é a inversa. Mas não é a Se mesma você coisa. fizer aqui F, coincidiu? Coincidiu, né? Nesse caso, a F menos 1 é igual a F. Mas no caso aqui de baixo não é, né? Ou deu? Deu também, né? Deu. 1, 2, 5. Coincidência, ó, pessoal. Peguei dois exemplos em que a inversa deu igual à própria função, E professor, tá? professor, Oi? o senhor consegue dar um exemplo aí? Não pode ser, não precisa ser agora, não, depois, sobre uma que Ah. não dê igual, só para tomar Não, nossa. não, essa era a ideia. Eu escolhi da minha cabeça aqui, só que os dois exemplos que eu escolhi, a inversa deu igual, né? Mas vamos ver sim, claro, vamos ver. Vamos ver. Hein, professor? Oi? Esse tipo de Pode- situação tem algum nome específico? Não. Não tem, a função coincide com a sua inversa, não tem problema nenhum, tá? Isso acontece. A gente vai ver exemplos aqui de funções. Deixa eu logo colocar uma, né, para vocês não ficarem embanaнаdos, né? Pode não ficar com essa pensando que sempre vai acontecer. Vamos ver um exemplo, né? Vou colocar aqui uma página. Cadê? Abriu? Abriu. Vou escolher uma aqui que não é possível que vai ser igual, ó. Vamos pegar aqui a função. Peraí. A F, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 1, 3, 2. Pô, não é possível agora, né, pessoal? Agora não. Aqui, essa F aí, pessoal, é uma permutação, né, no conjunto A formado por 5 elementos. E eu quero saber quem é a inversa dela. Então, vamos lá, ó. Coloco os elementos do domínio aqui, normalmente, na ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E olho de baixo para cima. O 1 vai em quem? 5. Não, de baixo para cima. 3. 3, A F 3, sim. Ah, Isso, o beleza, 1 vai em beleza. 3, aqui, ó, de baixo para cima. O 2 vai em quem? 5, 5. No 5. O 3 vai em quem? No 4, 4, né? 4 vai em quem? No O 2. O 5 vai em quem? No 1. Pronto. Tá aí. Agora deu diferente, né? Deixa eu apagar isso aqui. Certo? Concordam que Sim. F é diferente de F menos 1. Show Se de vocês bola. fizerem, ó, F bola F menos 1, a composta da F com F menos 1, vai ser igual a F menos 1 composta com a F, que vai ser igual a identidade. Né? Que essa é a definição inversa. Quer ver? Vamos ver um exemplo. Vamos calcular F bola F menos 1 de 3. Por definição, isso aqui é F de F menos 1 de 3, tá? E por sua vez é igual a F. Vamos ver F menos 1 de 3. A imagem inversa de 3 aqui pela F é quem? F menos 1 de 3 é 4, né? Certo? Então vai ficar Certo. igual a F de 4. E a imagem de 4 3. pela F é 3. Então, ó, aconteceu exatamente. F bola F menos 1 de 3 é igual a 3. Vamos ver agora aqui F menos 1 bola F de 5. Pela definição, isso aqui vai ser F menos 1 de F de 5, né? Vai ser igual a F menos 1. F de 5 é quanto? A imagem de 5 pela F é 2, né, pessoal? Então vai ser igual a F menos 1 de 2. E a imagem inversa, F menos 1 de 2, é 5, né? Então, F menos 1 bola F de 5 é igual a 5. Que é exatamente o que ocorre aqui, né, de forma geral. Função composta com a sua inversa é igual a identidade.
Tá claro? Então, eu quero que vocês façam esse exemplo aqui. Eu vou considerar a função f. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 4, né? E a função g. 1, 2, 3, 4. E eu vou colocar 4, 2, não, 4, 3, 4, 1, 2, 3. Pronto. São duas permutações no conjunto A formado por 4 elementos. Eu quero que vocês determinem para mim quem é a inversa de f. Eu quero que vocês determinem para mim a inversa de f. Quero também a inversa de g. Quero também que vocês já façam uma outra coisa aqui, ó. Quero que vocês determinem para mim a permutação f bola g e a permutação g bola f. Lembrando, vou colocar aqui um lembrando. Nossas aulas de funções. Que se f e g é uma função de A em A, é uma são bijeções, vocês lembram que a composta f bola g e g bola f também é uma bijeção? Se eu tenho duas funções bijetivas e posso fazer a composição delas, a composição é uma bijeção. Portanto, ó, essa função aqui, a f bola g e a g bola f, também são permutações. E eu quero que vocês escrevam na notação de duas linhas. Primeiro, determine a inversa, f menos 1, g menos 1. Depois vocês vão ver o que é f bola g e g bola f. Vou dar 3 minutinhos aí para vocês pensarem no tempo que eu tomo uma água ali, tá? Vão escrevendo aí, já eu volto. Mas já estou dando aula.
E aí, fizeram? Falta só essa última. Tá. Acabei. Só não sei se tá certo. Beleza, vamos ver. Tá, sem problema, vamos ver aqui. Então, F-1 e G-1 é bem tranquilo, né? Vamos logo colocar os elementos de domínio aqui na F-1. 1, 2, 3, 4. Aí só é olhar de baixo para cima, né, pessoal? A imagem do 1, aqui olhando na F, é quem? 3. 3, né? Imagem do 2. 2, né? Imagem de 3. 1. E a imagem de 4, 4. o próprio 4. Confere com a de vocês aí. Na Sim, senhor. hora. Menos 1. Na hora. Beleza, G-1 agora. Vamos lá. Mesma coisa, coloco os elementos do domínio aqui na ordem, né? Crescente, 1, 2, 3, 4. Aí eu olho a G aqui de baixo para cima, né? O 1 vai em quem, pessoal? 2. No 2. O 2 vai em quem? No 3. O 3 vai em quem? No 4. 4. 4 vai em quem? 1. 1. Pronto, acabou. Então essa é F-1 e G-1, respectivamente. Agora a F bola G, ó. Essa aqui merece uma atenção especial. Vou logo ensinar a mãe aqui, o macete para vocês. Mas deixa eu ver se tem espaço aqui. Tá, F bola G. Vai ser uma permutação também, porque a F é uma permutação e a G é uma permutação. E a gente sabe que a composição, eu até coloquei, né, lembrando aqui em cima, a composição de permutações ainda é uma permutação. É fato, porque a composição de bijeção é uma bijeção. Então, eu venho aqui, ó, F bola G, vou colocar os elementos do domínio. 1, 2, 3 e 4. Bonitinho aqui, beleza. Só que a composta, lembrando que quando a gente faz a composta F bola G, eu começo com a função da direita, depois eu vou para a da esquerda, né? Tá? Então, eu quero ver a imagem do 1 por F bola G. Então, eu vou ver o que é F bola G de 1. Pela definição, F bola G de 1 é F de G de 1. Né? Então, isso vai ser igual a F. G de 1. G de 1 é quanto? Ó? Basta olhar G aqui, deixa eu apagar 4. isso aqui. Isso. G de 1 é 4. Então, vai ficar F de 4. E F de 4 é quanto? É o próprio 4. 4. Então, F bola G de 1 é 4. Então, aqui vai ficar 1, vai no 4. Bora de 2. Já vi. F bola G de 2. Isso aqui é F de G de 2. Tá certo? Que é igual a F. G de 2 é quanto, pessoal? É 1, né? Então vai ficar F de 1. E F de 1 é quanto? 3. 3. Então é igual a 3. Agora eu vou ver F de G de... Ah, faltou colocar, né? O 2 vai no 3, né? Então aqui. Agora eu vou ver F bola G de 3. Isso aqui é F de G de 3. É igual a F. G de 3 é quanto, pessoal? É 2. 2. Né? Então vai ser igual a F de 2. E F de 2 é quanto? É o próprio 2. Então 3 vai no 2. Falta o 4. No 4 não precisa nem fazer conta, né? Eu vou fazer só para... Vamos ver o que é F bola G de 4. Isso aqui é F de G de 4. É igual a F. G de 4 é quanto, pessoal? É 3, né? Então vai ficar F de 3. F de 3 é quanto? É 1.
Nem precisava fazer, ó, porque eu já tinha um 2, 3, 4. Como é objeção, só faltava um aqui, né? Mas, enfim, eu fiz para vocês entenderem. Tá? Ok, Confere quando vocês. agora volta um pouquinho para cima. Ah, Vai para aqui? cima. Vai mais para cima. Me diga direito o que está fazendo ultimamente, mestre. O que eu tenho. Não entendi a pergunta. Pode repetir, José? O que está tentando Eu fazer? tô fa... Me deixa eu ver se eu entendi. Ah, tá. O que o senhor está fazendo aqui repetindo o número em cada linha? Que negócio é esse? Aqui, José, eu tô fazendo Ó, aqui eu tenho a F, a permutação F, tá? Sim. Lembrando que a permutação F aqui, ela tá representada na notação de duas linhas, José. É uma notação, isso aqui é uma notação para indicar a função F. Essa Sim. notação aqui, deixa eu te explicar, ó, ela indica o seguinte, ó. Na primeira linha eu tenho os elementos do domínio, e na segunda linha são as imagens de cada elemento. Por exemplo, essa aqui, ó, a F que está aqui, ela está dizendo que o F de 1 é igual a 5. Então, aqui na primeira linha 1 e a imagem dele 5. O Ok. F de 2 é 4, tá? E assim sucessivamente. O F de 3, ó, é 1, tá? O F de 4 é 3 e o F de 5 é 2. Ok. É uma notação, tá, José? Isso aqui é uma notação para indicar essa abjeção, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, vou ensinar agora um macete, pessoal, para ficar mais prático. Para vocês não terem que fazer isso aqui toda vez, ó, para determinar a composta de F com G, vocês já vão aproveitar a F e a G que está aqui, ó, e já vão fazer direto, tá? Como? Lembrando que para fazer a composta de F bola G, começa com a G, depois aplica a F, tá? Eu vou apagar aqui só para explicar de novo, mas eu vou colocar de novo, tá? Não se preocupem não. Como é que vocês vão fazer a partir de agora? Vocês querem saber o que é F bola G de 1, né? Então vocês começam com a G. Vocês vão ver, o 1 vai em quem pela G, ó? O 1 vai no 4, né? Certo? Certo. Vou até Positivo. colocar bem aqui, ó. 1 vai no 4. 1 vai no 4 pela G. Aí agora vocês vão ver onde esse cara vai aqui pela F. O 4 vai em quem pela F? No No 4. próprio 4. 4. Então no final, o 1 vai no 4. Ó. Vocês podem até fazer esse esqueminha aqui, ó. O 1 vai no 4 pela G e o 4 vai no próprio 4 pela F. Então no final, o 1 vai no 4. Ó. Coloquei o 2. A mesma coisa, ó. Ele começa pela G. O 2 vai em 1 pela G, né? 2 vai em 1 pela G. Aí eu vou olhar esse cara aqui na F. O 1 vai em 3, ó, pela F. O pela F vai em 3. Então no final, o 2 vai em 3, ó. O 3 começa pela G. O 3 vai em 2 pela G. Ok? Pela G, o 3 vai em 2. E o 2 vai em quem pela F? O 3 vai em 2 e o 2 vai no próprio 2, né, pessoal? Então no final, o 3 vai em 2. O quatro vai em 3 pela F. Pela G, perdão, né? Começa com a G. E o 3 vai em 1 pela F. Então no final, o 4 vai em 1. Pronto, acabou. Não é meio mais prático? Positivo, Nem bem precisa melhor. fazer esse esqueminha. Só faz esse esquema se tiver em dúvida. Tiver, não, não E, tenho e prática. fica melhor de visualizar, sabia? Isso, Ó, tá? questão aí. Então F bola G. Então, para ver se vocês entenderam mesmo, façam aí em 1 minuto G bola F. Nessa mesma história aí, tá? Vou deixar aparecendo a F e a G aqui, aí vocês vão fazer agora G bola F, tá? Façam aí 1 minutinho, vou só tomar água e volto aqui. Rapidão.
Vai doar, terminou? Tô com uma sequência aqui já. Meu patrão, eu já tinha feito, que tava tudo errado. Só de olhar já fiz aqui, uma vez tá certo. Já, né, pessoal? Já, professor. Como é que ficou aí a de G? Cara, G bola F. eu acho que ficou assim a minha sequência. Do maior pro menor, né? Que Pode dá falar. 2, 1, 4, 3. O meu deu a mesma sequência, professor. Vamos ver. Ó, agora é G bola F, né? Começa com a F, depois vai pra G. Tá? Eu só vai ter inconveniente de eu dar uma subidinha aqui com o mouse, mas não vai atrapalhar muito não. Vamos lá. Então vocês vão usar essa manha já. Começa com a F, depois vai com a G. Vamos ver o 1. 1 pela F vai em quem? Vai No 3, né? Aí eu vou olhar esse 3 agora na G, ó. O 3 pela G vai em quem? Em 2. Então no final o 1 vai no 2, né? Então 1 vai no 2. Tá? Eita pau. BBB aqui. Tá, desgraça. Só um instante aqui, pessoal. Aqui. Tá. O 2. Começando pela F. O 2 vai em quem pela F, pessoal? 2. O próprio 2. Agora eu vou pra G. Pela G, o 2 vai em quem? 1. E 1. No 1. Então no final o 2 vai no 1. O 3 pela F 1. vai no 1. Né? Agora pela G, o 1 vai em quem? 4. 4. Então 3 vai no 4. Qual é o número que está faltando na segunda linha? 3. 3. 3. Qual é o número? É o 3. Aí não precisa fazer conta nenhuma, só completar. 3. Porque a bijeção tem que aparecer todos aqui, do 1 ao 4. Tá certo? Pronto. Confere com a de vocês aí. Na hora. Sim, senhor. Positivo. Beleza. Beleza, então. Vamos avançar aqui. Observação. O número total de permutações de um conjunto finito A com n elementos é igual a n fatorial. Lembrando que n fatorial é igual ao produto desses números aqui. É n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até vezes 2 vezes 1. Então, o número de permutações, pessoal, de um conjunto finito A com n elementos é n fatorial. É o número possível, número de possíveis permutações. Tá? Por que isso? Pelo seguinte, a gente sabe que uma permutação é uma abjeção, né? Então vamos considerar o conjunto A aqui com n elementos. Conjunto A formado por 1, 2, 3 até n. Como há uma abjeção, cada elemento vai ter uma única imagem e essas imagens vão ser distintas, né? Se eu pegar dois elementos distintos, as imagens são distintas, né? Então, por exemplo, esse elemento 1 do domínio, ele tem quantas possíveis imagens? Pessoal, tem n, né? Pode ser qualquer número, lembrando que uma permutação é uma função de A em A, né? Permutação é uma função de A em A. Tá? Então, o elemento 1 do domínio, ele pode ter quantas imagens? N. N possibilidades de imagem, né? Quando eu faço a escolha para a imagem do 1, vou analisar o 2. O 2 pode ter quantas imagens, pessoal? A partir do momento que eu já escolhi uma imagem para o 1. N menos 1. N menos 1, porque ele não pode ter a mesma imagem do 1, né? Então ele tem N menos 1 possibilidades. O 3 tem quantas possíveis imagens? N menos 2. N menos 2. N menos 2, que ele não pode ter imagem nem do 1, nem do 2. E assim sucessivamente, até que eu vou chegar aqui, o N menos 1 vai ter duas possibilidades de imagem, e o N
vai sobrar só uma possibilidade para ele, né? Pelo princípio multiplicativo lá da análise combinatória, vou colocar aqui princípio multiplicativo, nós temos um total de n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até vezes 2 vezes 1, que é igual ao n fatorial possíveis permutações de A. Né? Então, a gente fez a contagem considerando as imagens de cada elemento do domínio. Então, por exemplo, pessoal, se o conjunto A tem só um elemento, quantas permutações a gente vai ter? Uma, né? Um fatorial permutações, que é igual a 1. Tá certo? Se o conjunto A tem dois elementos, 1 e 2, quantas permutações a gente vai ter? 2 fatorial, que são 2 permutações, né? Se o conjunto A tem 3 elementos, quantas permutações a gente vai ter? 6. 3 fatorial, que é 6. Se o conjunto A tem 4 elementos, quantas possíveis permutações a gente tem? 4 fatorial. 24. 24 e assim sucessivamente, tá? Beleza? Aqui eu coloquei uma coisa que a gente já viu, ó. Se eu tenho uma permutação F na notação de duas linhas, ó, a permutação inversa, a gente já sabe como a gente vai representar, só é pegar de baixo para cima, né? Tá? Então eu pego assim, ó, o F de 1, aqui eu coloco o F de 1, e aqui eu coloco 1. Aqui eu coloco o F de 2, e aqui eu coloco 2. Aqui o F de 3, e aqui 3. E eu sigo dessa forma até aqui. Eu coloco o F de N, e aqui o N. Tá? A gente já sabe determinar a permutação inversa. Vai pegar a linha de baixo vira a linha de cima, e a linha de cima vira a linha de baixo. Aí depois só é ordenar, né? Para ficar na ordem bonitinha aqui em cima. Tá? Aí aqui vocês vão tirar de letra, que eu já adiantei. Tá? Eu tenho aqui o conjunto A formado por 5 elementos. Eu coloquei uma permutação. Eu quero que vocês determinem a inversa, F-1. Só que eu vou colocar mais uma coisinha aqui, ó. Para vocês fazerem agora. Eu quero que vocês determinem um F-2. Alguém saberia me dizer o que é F elevado a menos 2? Você vai inverter a ordem dos fatores e elevar ao quadrado a imagem? É mais ou menos isso. F-2 não é nada mais, nada menos que F-1, que é a inversa da F, elevado ao quadrado. Mas o que é F-1 elevado ao quadrado? É o F-1 composto com ele próprio. Tá? Eu quero que vocês determinem essa função aqui também, essa permutação. Eu vou colocar mais uma, né? F-3. O que é F-3? É F-1 elevado a 3. Só que o que é F-1 elevado a 3? É F-1 composta com F-1, composta com F-1. Então, vocês vão determinar agora essas 3 permutações, tá? Lembrando que a gente já sabe fazer a composta de maneira simples, né? No caso, ó, primeiro eu tenho que determinar F-1 para poder fazer a F-1 composta com ela própria, né, pessoal? Dá para ir pelo macete, professor? Dá, só que aí tu vai ter que olhar. Primeiro tem que determinar F-1, tá? Não tem jeito. Vocês vão determinar aqui. Eu não vou fazer, vocês vão fazer. Aí depois que fizer. Eu vou só colocar um exemplo aqui, pessoal, mas não vai ser F-1, só para vocês enxergarem como é, tá? Vou colocar aqui aleatório. 3, 2, 1, 4, 5, tá? Como é que eu vejo F-1 bola F-1? É um macete aqui, só que tu vai repetir aqui mesmo, ó. Tá? O que seria F-1 bola F-1? Coloca aqui na ordem, 1, 2, 3, 4, 5. E olha, ó, começa com F-1 e termina com F-1, da esquerda para a direita, né? O 1 vai em quem? No 3. Aí eu vou olhar para o 3 na própria F-1. O 3 vai em quem? No 1. Então 1 vai no 1.
O 2. O 2 vai em quem? No 2. Aí eu vou olhar o 2 agora na própria F-1. O 2 vai em quem? Volta pra cá, né? Próprio O 2. 2 vai no 2. O 3. O 3 vai no 1. Aí eu vou olhar o 1. Na própria F-1. 1 vai no 3. Então o 3 vai no 3. O 4. 4 vai no próprio 4. Aí eu vou olhar o 4 aqui na própria F-1. Ora, mas o 4 vai no 4 de novo. E acabou. 1, 2, 3, 4. Falta só o 5. Fechou. Só que eu escolhi aqui F-1 aleatório. Eu não sei se é essa. Vocês vão fazer essa conta aí, tá? Eu não sei se é essa. Só para vocês entenderem o que eu fiz. Tá? Vocês vão fazer agora. Aí eu vou dar 2 minutos. Acho que em 2 minutos dá para vocês fazerem e a gente corrige. Passo aí, tá? Determine F-1, depois determine F-2, depois F-3. Já eu volto pra gente debater aqui. Deixa eu só tirar esse negócio ficar abrindo, pô. Já. E aí, fizeram, pessoal? Fazendo aí, professor. Beleza. Eu só olhar aqui rapidinho e vou voltar rapidinho de slide. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui para a gente adiantar um pouquinho. F-1 muito fácil, né? F-1. O 1 vai no 3. Só olhar de baixo para cima. O 2 vai no 5. O 5 vai... perdão. O 2 vai no 5. O 3 vai no 2. O 4 vai no 1. E o 5 vai no 4. Pronto. Aí agora eu vou fazer a F-2. A F-2 é F-1 bola F-1. Né? Tá? Vamos colocar aqui do lado o resultado. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então vamos lá.
Vou apagar isso aqui porque a gente já vai fazer direto, né? Vamos olhar o 1. O 1 vai no 3. E o 3 vai no 2. Portanto, 1 vai no 2. O 2, pessoal, vai no 5. E o 5 vai no 4. Então, 2 vai no 4. O 3 vai no 2. E o 2 vai no 5. Então, 3 vai no 5. O 4 vai no 1. E o 1 vai no 3. Então, 4 vai no 3. Quem é que está faltando aqui? Só o 1, né? Não precisa nem fazer conta. Confere com a de vocês aí. Tá certo, professor. Explique direito Senhor. como que faz isso. Ó, eu fiz aqui, José, a F-1 composta com ela própria, tá? Tá. F-1, bola F-1. Aí eu vou olhar a imagem do 1, por exemplo. Aí eu tenho que ir aqui na F-1. O 1, ele tá indo no 3, ó. O 1, ele tá indo no 3. Sim. Pela F-1. Aí agora eu vou olhar o 3 na própria F-1. Aqui mesmo. O 3 está indo em quem pela F-1? O 3 ele está indo no 2. Ó. Sim. Ou seja, o 1 no final vai no 2. É por isso que eu coloquei o 2 aqui embaixo do 1. Ó. Ok. Aí eu vou fazer. O que, que eu fiz? Eu fiz isso com cada um deles, José. Vai fazer depois com 2. Depois com 3, depois com 4 e depois com 5. Ok. Tá? Beleza. Agora vamos ver a F-3, pessoal. Ó, F-3 é F-1, bola F-1, bola F-1, que a gente pode enxergar assim também, ó. É F-2, bola F-1. Como a gente já tem a F-2, fica fácil, né? Então a gente começa com a F-1, depois a gente vai para F-2. É sempre da direita para a esquerda, tá, pessoal? Então vamos colocar logo os elementos do domínio aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? É dar mais com interna F-1. para externa, né, professor? É, exatamente. É assim que é a composição. Beleza, beleza. Vamos ver F-1. É, 1. Pela F-1, 1 vai em quem? Vai 3. Hein, pessoal? No 3. Agora eu vou para F-2. Eu vou olhar o 3. O 3 vai em quem pela F-2? No 5. Isso. Então no final 1 vai no 5. Pronto. O 2. O 2 vai em quem pela F-1? Vai em 5. E o 5 pela F-2? Em 1. Vai em 1, né? Perfeito. O 3 vai em quem pela F-1? No 2. E no 2 vai no. E no 2 no F-2 vai no 4. Isso, ó, o 3 pela F-1 vai no 2. E o 2 pela F-2 vai no 4. Então no final o 3 vai no 4. O 4 pela F-1 vai no 1. E pela F-2 o 1 vai no 2. Então aqui vai no 2. Quem é que tá faltando aqui? 1, 2, Só o falta só o 3. 3, né? Não precisa 3. fazer conta nenhuma. Então essa é F-3, tá, pessoal? Show de bola. Curti Então essa notem parte que é de bem computação simples. aí. É bem simples, tá? E vocês vão ver que é muito importante. Aí eu coloquei como observação, a gente até viu isso aí, né? Mas eu vou só para reforçar. Uma permutação pode coincidir com a sua inversa, que a gente viu vários exemplos. Tá aqui essa F, ó. Vamos ver a inversa dela. A inversa dela, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Até olhar de baixo para cima. 1 vai no 2. O 2 vai no 1. O 3 vai no 5. O 4 vai no 4. E o 5 vai no 3. Deu exatamente igual a F, né? E foi o que eu falei, ó. Pode coincidir com a sua inversa. Isso não tem problema nenhum, tá? Acontece. Aí aqui, deixa eu só ver o que tem aqui depois, pessoal. Rapidão.
Eu vou deixar esse. Acho que dá para deixar como exercício. Vamos fazer esse aqui rapidinho? Aí o outro deixa como exercício. Porque a gente tem um conjunto A e tem essas duas permutações, F e G. Aí eu quero. Primeira pergunta que eu fiz. Aqui eu faço aqui, ó. F bola G e G bola F são permutações? Sim. Por quê? Porque a composta de bijeções ainda é uma bijeção, né? Logo, é uma permutação. Tá? Aí, outra coisa que eu quero que vocês façam, a gente vai fazer, é determinar F bola G e G bola F, tá? Vamos fazer rapidinho, que a gente já sabe a manha, né? Vamos ver F bola G. Coloca os elementos do domínio logo na primeira linha aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui do lado logo G bola F. Tá? Colocar os elementos do domínio aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. F bola G começa com a G, depois faz a F. 1 pela G vai no 3. O 3 pela F vai em quem? No próprio 1. Isso. O 2 pela G vai em quem? 4. E no 4 vai no E o próprio 4 pela F? 4. Isso. O 3 pela G vai em quem? No 1. E o 1 pela F vai em quem? No 2. Pronto. Só falta o 3, não precisa nem fazer conta. Agora o G bola F. Agora eu começo com a F, depois eu vou para G. O 1 pela F vai em quem? No 2. O 2 pela G vai em 4, né? Então 1 vai no 4. O 2 pela F vai em 3. E o 3 pela G vai em 1. Então 2 vai em 1. O 3 pela F vai em 1. E o 1 pela G vai em 3. Quem é que está faltando aqui? Só o 2. Não precisa fazer conta. Certo? Notem o seguinte, que F bola G é diferente de G bola F. Lembrando que a composição de funções não é comutativa. Lembram disso? Tá? Nem sempre F bola G é igual a G bola F. Tá? Aí eu vou deixar para vocês como exercício, para a gente discutir na próxima aula e continuar o assunto. Esse exercício aqui, eu tenho duas permutações F e G. Eu quero que vocês determinem G bola F menos 2. Lembrando que F menos 2 é F a menos 1 elevado ao quadrado, que F menos 1 é igual a F menos 1 bola F menos 1. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado. Eu vou colocar o PDF aqui para vocês disponível daqui a pouco. E quarta-feira a gente continua, tá? Beleza. Ok, professor. Obrigada. Boa noite. Beleza? Boa noite. Obrigado, professor. pessoal. Boa noite pro senhor. Obrigadão.